Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 6 de março. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia, em novo cenário e estúdio. Projeto da mãe igualdade de condições para registrar o nascimento do filho. Pessoas com deficiência podem ser incluídas na lei de cotas para ingresso em universidades e escolas técnicas federais. Veja o resumo das atividades do Senado na semana. E na quinta reportagem da série sobre a reforma política, veja as discussões sobre o voto facultativo. Na sessão plenária de ontem, os senadores discutiram duas propostas de emenda à Constituição sobre temas da reforma política. Também aprovaram 2 projetos de lei. Um deles dá à mãe e ao pai o direito de registrar o nascimento do filho em cartório em igualdade de condições. Atualmente, o pai tem precedência para registrar o nascimento do filho. Apenas quando ele se omite é que a mãe pode fazer o registro da criança. A proposta que vai à sanção presidencial iguala esse direito. Outro projeto aprovado proíbe empresas públicas e privadas de fazerem revista íntima nas funcionárias e clientes. E nos presídios, quando feita a revista íntima, poderá ser feita por pessoas do sexo feminino, para evitar muitos constrangimentos que muitas mulheres simples e humildes sofrem quando vão visitar filhos, parentes. A sessão também foi a segunda para a discussão de 2 propostas de emenda à Constituição que tratam da reforma política. A proposta de emenda à Constituição 73 de 2011, de autoria do ex-senador Wilson Santiago, prevê que presidente da República, governadores de estado e prefeitos que são candidatos à reeleição renunciem ao mandato 6 meses antes das eleições. Essa é uma prática, senador Regupe, que devia valer para todas as eleições do Executivo e até mesmo do Ministério Público. Nós estamos com o Procurador-Geral da República em processo de reeleição para sua recondução ao Ministério Público. Quem sabe se nós, mais adiante, não vamos ter também, que é exemplo do que estamos fazendo com as reeleições do Executivo, também que regrar esse sistema que o Ministério Público tornou eletivo. O governador que pode reduzir alíquotas do ICMS, governador que tem sob seu comando a Polícia Militar e a Polícia Civil, disputando a reeleição no cargo, leva uma vantagem extraordinária em relação aos demais concorrentes. Já a PEC 58 de 2013 dificulta a criação de novos partidos políticos. Hoje, uma nova legenda precisa do apoio de cerca de 500 mil pessoas, distribuídas em 9 estados. A proposta em discussão no Senado é mais severa. A criação de novos partidos dependeria do apoio de quase 5 milhões de pessoas, que devem estar distribuídas em 18 estados. Reforma política, pauta feminina, devolução de uma medida provisória. Assuntos que dominaram os trabalhos legislativos do Senado durante a semana. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da comissão. O Senado começou o mês de março com a instalação de 6 das 12 comissões permanentes da Casa. Os colegiados elegeram os presidentes, que apresentaram os temas de trabalho. O ensino superior, que faz parte de outra comissão, deve ser debatido aqui nas inter-relações do ensino superior com inovação. Num país em que toda a produção, todo o escoamento das safras ou da riqueza do país anda por caminhão, isso aí só já explica a relevância que tem esse tema. Não há como mais conviver com o assoreamento, com a degradação das margens do Rio São Francisco, a morte dos seus afluentes. O aborto é uma questão séria, delicada, que discute a vida, e as mulheres têm o direito de serem as principais heroínas ou sujeitos dessa história.
que o governo central, o que o governo brasileiro pensa nessas regiões e desenvolver as regiões que mais precisam. Eu tenho a felicidade de poder usar a minha própria história como exemplo do papel transformador do esporte. Da comunidade Jacarezinho, a presidência dessa comissão, foi o esporte que me deu todas as oportunidades. Me permitam fazer uma importante comunicação. 4 dias foi o tempo que ficou no Congresso a medida provisória 669. O presidente Renan Calheiros mandou a MP de volta ao Palácio do Planalto e comunicou a decisão ao plenário. Devolvo a medida provisória 669 de 2015 à presidência da República. A MP aumenta as alíquotas de desoneração. Os percentuais ficariam maiores para as empresas que foram autorizadas a contribuir para a Previdência com base no faturamento e não na folha de salários. Aumentar impostos por meio de medida provisória, poucos meses após ter concedido uma vantagem fiscal que se dizia definitiva, sem a mínima discussão com o Congresso Nacional, é um péssimo sinal para quem deseja vender a imagem da normalidade institucional e econômica do Brasil. A base do governo questionou. Nós não podemos transformar questões que são relativas ao enfrentamento, governo e oposição, agora nós somamos a ele uma quase crise institucional. A oposição comemorou. O dispositivo a que Vossa Excelência agora recorre foi pouquíssimas vezes utilizado. E eu vejo a sua decisão de hoje como uma decisão histórica. Agora, essa parte do ajuste fiscal do governo vai tramitar no Congresso como projeto de lei em regime de urgência. E passamos à ordem do dia. 1 mês foi o tempo que levou para tramitar nas 2 casas do Congresso o projeto que estabelece uma quarentena para a fusão de 2 ou mais partidos. O prazo de 5 anos começa a contar na data de criação das legendas. No plenário, houve polêmica. O que nós estamos querendo dar um basta, senhor presidente, aqui é a esse interesse escuso de se fazer um partido, de desmoralizar partidos políticos que tiveram legitimamente os seus membros eleitos para fazer uma transposição temporária para um partido qualquer e, na sequência, fazer uma fusão. Parece-me que o tema está sendo trazido ao debate também pelas circunstâncias da política. Pelo caso, pela circunstância de uma movimentação na política prejudicar outros partidos. E, senhor presidente, me permita, não é assim que nós também vamos organizar o sistema político brasileiro. Mas venceu a maioria. Aprovado contra os votos senador Randolph, senador Lindbergh, senador Petecão, senador Regufe e outros senhores e senhoras senadores. Em defesa da juventude, 28 assinaturas de senadores garantiram a criação de uma CPI para investigar uma tragédia nacional, o assassinato de jovens. Chamar o Ministério Público, chamar o Ministério da Justiça, chamar a sociedade organizada para debater e investigar. Até porque lugar de jovem é na escola e não no túmulo. O mapa da violência, feito a partir de dados oficiais, contou 56.337 homicídios no país no ano de 2012. Mais da metade dos mortos eram jovens de 15 a 29 anos, a grande maioria do sexo masculino. A principal vítima dos assassinatos foi a população negra, 73%. Demonstra que há, de alguma maneira, um racismo, né, institucional, um racismo permanente na sociedade brasileira, na sua base, que mantém a juventude negra afastada das oportunidades. Em defesa da dignidade, o plenário encerrou as votações da semana com projetos da pauta feminina. Um deles estende ao serviço público a proibição de realizar revistas íntimas nas funcionárias. O texto, modificado no Senado, volta à Câmara dos Deputados. Direitos iguais. Só depende da presidente Dilma Rousseff virar lei o projeto que dá à mãe igualdade de condições com o pai para registrar o nascimento do filho em cartório. Atualmente, apenas quando o pai se omite é que a mãe pode fazer o registro da criança. Punição para quem mata.
A Câmara terminou de votar e mandou para a Presidência da República o projeto do Senado que define o crime de feminicídio, o assassinato motivado por desprezo ou discriminação das mulheres. O homicídio, qualificado e hediondo, terá pena de até 30 anos de cadeia. Sofrem violência pelo simples fato de ser mulher. E, infelizmente, na sociedade machista, ainda existem muitos homens que acham que mulheres não são parceiras e nem companheiras, mas só e tão somente sua propriedade. Foi assim a semana legislativa no Senado. Declaramos por encerrada a sessão. Um projeto no Senado prevê cotas para deficientes nas universidades e escolas técnicas federais. Os dados são do IBGE Censo 2010. Quase 46 milhões de brasileiros declararam ter ao menos um tipo de deficiência. 61% dos deficientes acima de 15 anos de idade não tinham instrução ou possuíam apenas o fundamental incompleto. Nas pessoas sem deficiência, o índice foi bem menor, 38,2%. A baixa escolaridade limita o mercado de trabalho e reduz as oportunidades. Atento a esta distorção, o senador Cássio Cunha Lima apresentou um projeto que prevê cotas para deficientes nas universidades e nos institutos federais de ensino técnico. Existe visivelmente uma discriminação, um espaço mais restrito e, ao garantir a cota, nós possibilitaremos o acesso dos portadores de deficiência às universidades com os mesmos critérios, com as mesmas justificativas que foram usadas para as cotas raciais. Francineide trabalha fora todos os dias, cuida da filha pequena e ainda tem vontade de continuar estudando. Ela pensa em cursar informática e, quem sabe, até fazer uma pós-graduação. Quando eu entrei na empresa que eu entrei, foi para testar a página principal da Caixa Econômica, que era Caixa 150 anos. No dia a dia do trabalho, Francineide é analista de acessibilidade em software. Mas isso não é tudo. Ela estuda pedagogia numa faculdade particular e ainda sonha com diploma de curso superior em ciência da computação, se possível, numa instituição pública. Igual concurso. Em concurso tem cotas para deficiente. Eu acho importante também que nas universidades, nas escolas técnicas também tenham. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto que cria a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com a previsão de diversas garantias e direitos. Também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a proposta conta com mais de 100 artigos e prevê o auxílio inclusão para a pessoa com deficiência moderada ou grave que venha a exercer a atividade remunerada. Também estabelece que empresas com 50 a 99 empregados tenham uma vaga para deficiente. Hoje, a lei já garante cotas em empresas com mais de 100 empregados. A matéria será agora examinada pelos senadores. Na quinta reportagem da série sobre a reforma política, um tema sempre polêmico. O voto deve ser obrigatório ou facultativo? Se nós não vivemos na democracia, então a pessoa tem o direito de escolher o voto ou não. Eu acredito que o voto deve ser obrigatório, porque o voto obrigatório, de alguma forma, ele promove uma certa democratização. Eu acho sim, é um direito do cidadão, é cidadania, eu acho que tem que votar sim. Eu acho que a gente tem que escolher o que tem que fazer, né? Não os outros querer fazer, obrigar a gente a fazer. No Brasil, apenas quem tem mais de 70 anos, menos de 18 e analfabetos não são obrigados a votar. Para os demais brasileiros, comparecer às urnas é um dever que, se não for cumprido, pode gerar punição. Inicialmente, uma multa. Se o eleitor deixar de regularizar a situação na Justiça Eleitoral, não poderá obter passaporte, carteira de identidade ou CPF. Também será impedido de fazer e renovar a matrícula em universidades públicas e não poderá se inscrever em concursos públicos, assumir cargos no governo e, no caso de quem já é servidor, deixará de receber salários. Uma pesquisa Datafolha do ano passado concluiu que 61% dos brasileiros são contra o voto obrigatório. Nas últimas eleições presidenciais, 29% dos eleitores optaram por votos brancos, nulos ou abstenções.
Para o consultor do Senado, Arlindo Fernandes, o debate tem a ver com a concepção de democracia. Aqueles que entendem que o Brasil precisa amadurecer mais até chegar a uma situação de estabilidade democrática, costumam optar por manter, né, o voto obrigatório, pelo menos durante algumas eleições, até que nós cheguemos a uma situação de mais estabilidade, mais consciência. Pelo menos 3 propostas de emenda à Constituição que tramitam aqui no Senado prevêem que o voto seja facultativo. Esse é um dos temas de debate da reforma política e divide opiniões entre os parlamentares. Quando na democracia a gente deixa a tarefa de votar para os outros, que é facultativa e a pessoa não quer, a democracia perde. Eu sou favorável ao voto obrigatório. Se nós acabarmos com o financiamento empresarial, nós podemos contemplar o financiamento de pessoa física e também o voto voluntário. E aí nós vamos estimular a militância política e a participação daqueles que querem, desejam e que não sejam obrigados a ir para a urna votar. O Senado em Dia está terminando. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Assista daqui a pouco, às 9 horas, a sessão plenária desta sexta-feira. Continue com a nossa programação.